Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira, uma quinta-feira chuvosa, o friozinho chegando e muita gente com essa viração de tempo tem aqueles famosos problemas de dor de ouvido, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde auditiva, especificamente sobre a questão da perda auditiva, que é um problema também que afeta muitas pessoas. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, fica com a gente, porque quem vai falar comigo hoje é o Dr. Fábio Pires Santos, ele que é otorrinolaringologista. Seja muito bem-vindo ao Papo Saúde. Boa noite, muito obrigado. Agradeço também o convite para estar aqui com vocês. O Dr. Fábio, gente, ele é especialista em ouvido, ele é otorrino. O otorrino tem uma especialidade que é completa, né? Mas ele é especialista em ouvido e ele vai dar muitas dicas, vai trazer muitas informações importantes hoje sobre a questão da saúde auditiva. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, Dr. Fábio, conta pra gente quais que são as principais causas de perda auditiva que a gente encontra por aí. Bom, Alessandra, nós temos inúmeras causas para perdas auditivas. Causas genéticas, infecciosas, temos a ototoxicidade, que é medicamentos. O paciente usa algum tipo de medicamento, com frequência algum antibiótico, ou então quimioterápicos também, uma série de medicamentos. Temos também as otites, né? Quadros inflamatórios, como eu disse, e temos doenças do labirinto, variadas também, e a causa mais comum é a que nós chamamos de presbiacusia, que é a perda auditiva em decorrência da passagem dos anos. Então, quem vai passando de idade também tem que ter esse cuidado especial com a sua saúde auditiva. Com certeza. Conforme os anos vão se passando, a prevalência, né, o número de pessoas com perda auditiva vai aumentando. Na prática, normalmente, pacientes acima de 60 anos, 65, 70 e aí por diante. Assim, de cada 100 pacientes a partir dos 60, nós vamos ter uma porcentagem daí para diante cada vez maior, né, de pacientes com perda. Mas isso é uma questão exclusiva da idade ou pode acontecer essa perda auditiva em qualquer idade? Muito bem. As perdas auditivas, elas podem acontecer inclusive ao nascimento. Existem bebês que ao nascer já têm perda auditiva, inclusive pode ter uma gravidade bastante importante. Então, justamente aí está a importância do teste da orelhinha, né? Que hoje, idealmente, ao sair da maternidade, as crianças já devem tê-lo feito, porque ele é uma espécie de filtragem, né? Então, conforme a idade vai aumentando, né, os bebês, como eu disse, as crianças, o mais comum em criança, a causa mais comum de perda auditiva em criança são as otites, porque a presença do líquido de catarro, né, que nós chamamos de catarro, para os pacientes entenderem melhor, fazem com que o tímpano não consiga vibrar e não transmite o som corretamente para a nossa orelha interna. Então, em crianças, essas são as causas principais. Aí por diante, como eu falei, são variadas, mas a causa mais comum no mundo de perda auditiva é a perda pela passagem dos anos. Quer dizer, conforme avança o tempo, mais frequente fica a perda auditiva. Em crianças é muito comum, né? Que tem uma pequena em casa, cada pouco acontece, né? Uma dorzinha de ouvido aqui, uma dorzinha de ali. Esse vento, né? Esse clima também não ajuda muito. Dá para ver que quando ocorre essa mudança, ele acaba acontecendo de forma mais frequente. Isso tem relação realmente ou não? Normalmente, os casos de otite em crianças,
E na minha casa também tem otite, viu? Eu tenho dois filhos e na minha casa tem otite também, não se preocupem. Aliás, até os 3, 4 anos de idade, 80% das crianças têm pelo menos um episódio de otite. Então é aceitável, né? A gente começa a se preocupar um pouco quando as crianças têm de 3 episódios em meio ano ou 4 em um ano. A gente considera otites recorrentes. Mas uma das condições principais que antecedem um quadro de otite são quadros de resfriados, gripes, que a criança gripa. Normalmente, quando a criança tem dor de ouvido, se a gente pergunta para os pais se andou gripado recentemente, é muito frequente que tenha ficado com o narizinho escorrendo, tossindo, né? Então, esse é o fator predisponente mais comum, sem dúvida, de um quadro de otite. Olha aí, um parênteses importante para os pais, né? Para quem é pai e passa por isso, que com certeza passa, já tem aqui uma informação bem importante. Já procure, então, um especialista para fazer esse tratamento, porque é preciso, né? Não é preciso fazer o tratamento de forma rápida? Com certeza. As otites, a maioria das pessoas já teve uma experiência domiciliar, né? E sabe o quanto essas crianças sofrem, né? Com a dor, porque a criança chega no consultório chorando muito, né? Quando chega uma criança de colo, a otite é mais frequente entre os 6 meses a 2 anos de idade. Quando chega uma criança nessa idade chorando e tu vê que ela está com o narizinho escorrendo e tal, já pode pensar que tem uma otite aí na área, viu? Olha só, um parêntese aqui no nosso conteúdo. Falamos sobre saúde auditiva, contempla isso também, mas a gente está especificamente falando sobre a questão da perda auditiva e a gente já conversou um pouquinho sobre a questão das idades, que pode acontecer em todas as idades, e também, principalmente, com o avanço da idade. Mas e como que a gente faz para identificar, doutor Fábio, quando está começando ou quando ocorre essa perda? Como que identifica especificamente? Certo, vamos por idades, então. Ao nascimento, é difícil, né? E um tempo atrás, quando não existiam as triagens auditivas, o teste da orelhinha, ao nascimento você não consegue identificar que a criança não escuta. Normalmente, você vai começar a perceber ou pensar que a criança não escuta uma vez que ela chegue numa idade de estar falando já corretamente e essa criança não está desenvolvendo a fala, né, de acordo com o esperado para a idade dela. Então, isso vai ser próximo a 2 anos e pouco com frequência. Só que isso não é interessante porque perderam-se anos muito importantes para o desenvolvimento dessa linguagem, dessa fala, porque nessa idade, nessa fase inicial da infância, é quando os nossos neurônios estão sedentos por informação, estão criando as conexões, né, que no futuro o caminho está se pavimentando para o desenvolvimento neurológico da criança, né, do ponto de vista auditivo. Então, hoje em dia, com a triagem auditiva, o teste da orelhinha, nós temos como diagnosticar precocemente. Esses testes, então, não dependem da participação da criança. São testes eletroacústicos ou eletrofisiológicos, nós chamamos, que é muito fácil. Você coloca uma sondinha no ouvido, cola uns eletrodinhos na face da criança e você consegue ter uma resposta positiva ou negativa. Uma vez tenha acusado alguma alteração, essa criança segue, então, um protocolo de investigação. Isso em crianças recém-nascidas. Crianças um pouco de mais idade, elas conseguem responder a exames, né, que a gente chama de audiometria infantil. Uma fonoaudióloga vai submeter a criança a alguns testes e ela responde, né, de uma maneira ou de outra, né, criancinhas pequenas de maneira lúdica. E crianças maiores, então, dando sinais, a criança responde, escutei, não escutei. E o que nós chamamos de audiometria, né? E no adulto, então, de uma certa idade em diante, é a audiometria convencional. Entrou na cabine, coloca os fones e a fono vai dando os estímulos. Esse é o exame específico, então, que faz para identificar. Esse é o exame mais comumente utilizado para diagnóstico de perdas auditivas. Olha só que interessante. E qual que é o principal tratamento ou que é utilizado nesses casos, né? Identificada a perda auditiva, feito o exame, ok, tá com essa perda, tá ocorrendo, ela é indicado o quê? O que eu faço primeiro? Certo. Olha, o primeiro de tudo, identificar qual é a causa da perda auditiva.
cada tipo de perda, cada causa de perda vai ter um tratamento específico, né? Por exemplo, uma criança com otite, causa mais comum de perda auditiva em criança, otite, acúmulo de secreção no ouvido. Qual vai ser a saída? Pode ser uma saída cirúrgica, né? Um dreninho de ouvido, ou então, às vezes, um tratamento de um quadro infeccioso, né? Alguma medicação você pode usar e esse catarro é absorvido e a criança volta a escutar normalmente. Na verdade, assim, o tratamento mais comum da perda auditiva ainda segue sendo o aparelho auditivo, mas nós temos várias cirurgias que podem ser realizadas para reabilitação. Eu sempre gosto de lembrar também que algumas causas de perda podem ser tratadas com medicamento, infelizmente, uma parcela pequena das perdas, mas existe também existem causas de tratamento medicamentoso. E, como eu disse, cirurgias também são opções terapêuticas. Às vezes, tanto aparelho quanto cirurgia, e às vezes só cirurgia. Mas o aparelho auditivo é a principal, é o carro-chefe. No caso de cirurgia, qual o tipo de cirurgia? Qual que é o procedimento? Né? A gente sabe que tem tratamentos que são utilizados que vão além do aparelho, quando ele não é mais eficaz. Qual que é o principal tratamento além do aparelho, ou que tipo de cirurgia que é feito nesse caso? Certo. Então, o aparelho auditivo, ele ajuda a grande maioria das pessoas que têm perda auditiva. Mas uma parcela desses pacientes, eles não têm benefício com o aparelho. Isso provavelmente porque a perda deles já tem um grau mais avançado. Então, o ouvido original do paciente já está muito danificado. E o aparelho que ele faz é jogar som, né, amplificar os sons e jogar para o nosso ouvido natural. Só que se o ouvido natural está muito danificado, não vai ter benefício. Nós precisamos que tenha um ouvido minimamente funcionante para aproveitar esse som do aparelho. Então, esses pacientes com perdas muito severas, o ouvido não está mais fazendo o papel original dele. A gente precisa substituir esse ouvido por alguma coisa. E aí, então, vem a tecnologia que modificou a história das perdas auditivas severas e profundas. É uma tecnologia que mudou a história da reabilitação auditiva desses pacientes que há muito tempo, por muito tempo, ficaram sem ter a comunicação efetiva, porque os aparelhos, nesses casos, não funcionam. Então, é o que nós chamamos de implante coclear, é conhecido leigamente como ouvido biônico. O que é isso? Conta pra gente, o que é esse ouvido biônico que as pessoas conhecem, ou enfim, esse implante coclear? Olha, o implante coclear, como eu disse, é uma tecnologia que você faz uma cirurgia através de um pequeno corte, uma incisão atrás da orelha, e é implantado, então, lá na orelha interna do paciente, no órgão auditivo propriamente dito, um feixe de eletrodos, né? E que vai fazer o papel do ouvido que já não funciona mais, né? Na verdade, você tem uma unidade interna, que fica embaixo da pele, e uma vez feita a cirurgia, um mês depois você vai ativar o implante, que aí você acopla através de um ímã aqui na cabeça do paciente, acima da orelha um pouco, o que nós chamamos do processador de fala, que é a unidade externa. Esse processador, ele vai fazer o papel do ouvido original. Ele transforma o som, fenômeno físico, as ondas sonoras, em fenômeno elétrico. E transmite para a unidade interna, sem fio, esse som codificado. Então, vamos dizer assim, a unidade interna vai dar uns choquezinhos, né, no nervo auditivo, que o nervo sim continua bem. A parte que perdeu a função é a parte um pouquinho antes do nervo. Olha que interessante. Só para a gente esclarecer, qual que é a diferença básica entre o aparelho auditivo e o implante? Muito bem. O aparelho, é um dispositivo também que você coloca no ouvido e tira, né? Você tem o aparelho, como eu disse, ele usa o nosso ouvido original para a pessoa escutar. Quem escuta ainda é o ouvido original. O implante é cirurgicamente implantado, né? Um dispositivo implantável, uma unidade embaixo da pele e a parte externa. A parte externa você tira, conecta com um ímã, para dormir tira, para tomar banho tira. E então você não tem mais o seu ouvido original, é um ouvido biônico.
essa unidade externa que faz, através da tecnologia, a transformação do som e joga lá para dentro. Olha que interessante. E aqui em Passo Fundo já temos pessoas que têm esse implante. Já foram feitos. Sim, temos uma série de pacientes que já foram submetidos à cirurgia e, graças a Deus, com resultados bem legais, bem interessantes. E esse tratamento, ele é um tratamento inovador ou ele já existe há algum tempo? Olha, os implantes começaram a ser desenvolvidos lá na década de 70. De lá para cá eles vieram evoluindo em tecnologia, em resultados, o layout deles também mudou. Hoje nós temos os de peça única aqui atrás, anteriormente eram aparelhos, ainda se usam ainda em crianças, ou alguns casos, aparelhos que ficam pendurados ainda na orelha, como um aparelho convencional. E ele tem evoluído. A tecnologia evoluiu, mas também ele tem se popularizado. Isso é muito interessante. Isso era, até pouco tempo, o privilégio de grandes centros, né? E, então, com a popularização dele, mais pessoas vão tendo acesso, mais pessoas vão se beneficiando com o implante. Falar em se beneficiando, doutor Fábio, quais que são os principais benefícios nesse sentido? Né? O que para quem que é indicado? É indicado para todo mundo? Tem casos específicos? E de que forma que beneficia essas pessoas que utilizam esse tratamento, digamos assim? É um tratamento, não é uma forma, né, de devolver a audição. Sim. Os pacientes, usualmente usuários de implante, são pacientes com perdas severas e profundas. Então, não é aquele paciente que tem uma perda discreta. São pacientes que estão com a sua audição muito prejudicada. Então, eu vou responder a tua pergunta dizendo quais são os prejuízos de uma audição, né? De uma audição, uma perda de audição severa e profunda. Olha, isolamento social. Hoje mesmo falava com uma paciente e eu induzi ela a me responder isso. Porque ela não estava escutando o que eu estava dizendo e ela não estava me perguntando. E depois eu entrei no assunto com os filhos e eu comentei sobre o isolamento social, etc. E ela falou, é isso aí. E eu falei para ela, por que você não está... Você está me escutando? E ela disse, eu estou escutando, mas algumas coisas eu não estou escutando. Eu falei, por que a senhora não me questionou a hora que não entendeu? E aí ela me disse... doutor, a gente fica com vergonha, né, de perguntar. Então, essa é a realidade do deficiente auditivo. Eles não querem atrapalhar, eles estão achando que estão atrapalhando, eles estão acreditando que estão perturbando a pessoa de perguntar, pedindo para repetir. Então, é isolamento social, comunicação prejudicada, né, no trabalho, em casa, quadros de depressão também, né, seguindo ao isolamento social. Mais recentemente tivemos trabalhos publicados em uma revista muito importante associando como fator de risco independente as perdas auditivas não tratadas como fator de risco para demência, né, declínio cognitivo. Então, olha, os benefícios são de trazer a pessoa, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa estava na escuridão e aí alguém chegou e ligou a luz. Ela começa a voltar. Questionei uma paciente implantada esses dias, qual foi a maior... vantagem que ela percebeu. Ela disse, doutor, eu chegava nos lugares antes e eu me escondia, porque eu não queria que ninguém me chamasse, eu não queria que ninguém falasse comigo, porque eu sabia que ia dar dificuldade, eu ia pedir para repetir e eu não queria aquilo, eu evitava. E agora, ela disse, eu fiquei mais ousado, eu chego nos lugares, eu cumprimento, puxo conversa, né? Eu chamo as pessoas para conversarem comigo. Então, veja bem, essa pessoa estava limitada, né? Imagina socialmente, emocionalmente, o quanto não prejudica a vida dela. Então, basicamente, são essas as vantagens. A vida da pessoa é transformada. Outro dia eu mandei para uma paciente, mandou o vídeo do pai. Ela me mandou um videozinho, né? Doutor, olha só que felicidade. Eu falei, olha, isso aí é oxigênio direto na veia do cirurgião. Né? A gente vê o paciente, depois da cirurgia do implante, voltando a tocar gaita, como esse pacientinho que eu estou falando. E ela me respondeu, doutor, você que injetou oxigênio nas nossas vidas, na vida do pai e da família, porque agora ele está interagindo, ele voltou a participar das conversas, né? Então, olha, realmente é algo transformador.
Olha que incrível, né? Com certeza é uma função muito importante para qualquer pessoa, a audição. E o que é preciso ter de alerta para quem tem idosos em casa, ou enfim, quais são os principais sintomas que eu preciso entender para ajudar uma pessoa que pode estar com essa dificuldade e que talvez ocorra todos esses problemas, esses prejuízos, né? E talvez a família não esteja visualizando isso. Sim. Olha, o paciente com perda auditiva, ele com muita frequência não é o primeiro a saber que ele está com perda auditiva. As pessoas vêm trazendo o paciente para consulta, às vezes a gente brinca que trazendo de arrasto, né? Porque o paciente não se dá conta no início. Ele vai pedindo para repetir, ele aumenta o volume da TV, ele chega mais perto, então ele vai criando, né, artimanhas, como uma paciente me disse esses dias, para sobrepor aquela dificuldade. Então, assim, nas crianças, como eu falei anteriormente, nas crianças menores, a gente vai identificar com o atraso da fala, por exemplo. Mas a gente pode também identificar, o ideal seria anterior aos 2 anos, né? Para a gente não perder esse timing ali que eu falei antes. Criança que pede para repetir, criança que chega muito perto da TV quando está olhando uma TVzinha, alguma coisa. Já as crianças maiores já sabem queixar, né? Quando elas têm. Mas, basicamente, é o que eu disse. O paciente pede para repetir. Outra coisa, às vezes uma perda auditiva se manifesta inicialmente como zumbido. Então, o paciente não sabe que aquilo ali tem ligação com a perda. Então, um zumbido de início recente ou até já de mais tempo pode ser um prenúncio de uma perda auditiva. Olha só que incrível. Então, você que está acompanhando o nosso Papo Saúde de hoje, muitas dicas importantes agora no nosso programa, tanto relacionado aos prejuízos que a falta de audição causa às pessoas, como também a esses sintomas que são importantes ficar alerta para se alguém da família, ou mesmo se você tem esse problema, ou está sentindo, né, que estão acontecendo esses problemas, fica alerta para procurar, então, um especialista. E chegando ao final do nosso programa, quero deixar aqui um espaço para que o Dr. Fábio deixe quais são as principais dicas em relação à saúde auditiva que todo mundo precisa saber. Muito bem. Eu gostaria de dizer o seguinte, primeiro de tudo é prevenção, né? Nós temos que, existem trabalhos mostrando do aumento da prevalência, por exemplo, de zumbido em jovens adolescentes, que se cogita também a possibilidade de ser o uso de fones de ouvido, hoje se joga muito videogame, etc., né? Então, a prevenção é evitar sons de forte intensidade, né? E quando se expor a algum som forte, proteger os ouvidos, né? Com protetores de ouvido. Então, evitar o dano no seu ouvido. E, uma vez estabelecida a perda já, a dica, assim, de ouro, tá? Quanto mais precoce for a busca por reabilitação auditiva, melhores serão os resultados no médio e longo prazo, né? Quer dizer, eu costumo comparar para os pacientes, se você começar a fazer academia aos 40 anos, ou se você decidir iniciar a academia aos 70 anos, né? Se você começar com 40, você vai envelhecer igualmente, mas vai envelhecer com outra qualidade, porque os músculos se mantiveram com tônus, o coração trabalhou com frequência aumentada, então você, mesmo que tenha a perda, você está jogando som. O som é alimento para o nosso ouvido, para o nervo auditivo, a via auditiva e para o nosso cérebro também. Interessante, olha só. A dica de ouro, então, é se manter. A dica de ouro é precocemente ir atrás de ajuda para reabilitar uma perda, uma vez ela esteja instalada. Muito bem. Gente, quero agradecer, então, Dr. Fábio Pires Santos, ele que é otorrinolaringologista e especialista em ouvidos, e hoje pôde trazer muitas informações aqui pra gente. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E quem quer procurar ajuda, quem precisa, aonde que encontra o Dr. Fábio? Onde encontra o Dr. Fábio? O Dr. Fábio se encontra na COF, Clínica de Otorrino e Fonoaudiologia.
Posso dar um Instagram? Com certeza. @otorrinopassofundo ou @coffeepassofundo. Muito bem. Se você identificou algum problema durante o nosso programa, vai lá, procura o Dr. Fábio, que ele com certeza vai poder te ajudar com esse tratamento, enfim, né? Diagnóstico, tratamento em relação à sua saúde auditiva. Gente, estamos ficando por aqui com o nosso Papo Saúde de hoje. Não sem antes agradecer a nossa equipe técnica que esteve aqui conosco hoje. A Helena da Só Flores, que toda semana traz os nossos arranjos aqui para o estúdio. E a equipe do Regison Cabeleireiros, que faz a produção semanal também, me recebe com muito amor e muito carinho. Eu espero vocês na próxima semana, na próxima quinta-feira, para mais conteúdo, para mais informações aqui no Papo Saúde, da NGTV. Espero por vocês. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.